boa tarde, então, Terezinha. Boa tarde. Vou fazer aqui algumas perguntas para você, né? Que faz parte do conhecimento sobre você. Então, como que você se chama, onde você mora? Seria a primeira pergunta. Meu nome é Terezinha Noeli Guca, eu moro em São Paulo, mas eu nasci em Guaíra, no interior do Paraná. Olha, E perto lá de em Foz do Guaíra, Iguaçu? perto de Foz do Iguaçu, Olha, que onde tinha ótimo. Sete Quedas. Sim, Lembra? Sete Quedas. Lá eu já tinha experiência com OVNIs, eu e meu irmão, sabe? Olha, que maravilha. Porque lá é propício para isso. Lá eu acho que todo mundo via naquela época Sim, que sim. eu era criança lá, sabe? Agora não, agora está bastante mudado, né? Mas, Acabaram com as Sete Quedas, né? Sobrou só as é, cataratas lá embaixo, né? isso, mas quando tinha Sete Quedas, eu não sei se era por causa da mata, da água, tudo que tinha, sabe? Uhum. Mas Era diferente, né? eram bastante casos contados, Eu sabe? nunca esqueço uma coisa, Terezinha, quando eu estava uma das visitas que eu fui para Itaipu, levar alguns produtores para conhecer e tal, e um grupo de chineses que vieram para cá fazer uma investigação sobre água. Tem um afresco enorme na entrada de Itaipu, da usina de Itaipu, que mostra como que era aquela região na época que os colonizadores chegaram. Né, Uhum. os nativos ali que viviam, que eram os verdadeiros donos, vamos dizer, da área toda, né? Nossa, é um afresco muito lindo, É mostrando uma muito lindo. integração da floresta, do rio com os nativos. Foi um dos lugares que eu vi uma pintura mais linda, retratando os povos originais, assim, né? Uhum. Então, quando você fala Guaíra, já me vem na cabeça esse cenário natural, assim, lindo, maravilhoso. Sim, é que de Guaíra você vai e você encontra muita coisa, assim. Uhum. É que Itaipu é Foz, né? Sim, sim. Aí, de Guaíra também tem muita coisa, sabe? Então, me diga uma coisa, Terezinha, como que você conheceu a gente, o curso que você se inscreveu e tal? Então, Emanuel, sabe, a única coisa que eu sinto na minha vida foi não ter conhecido vocês antes. Eu não sei como eu conheci vocês. Sabe, Uhum. na, apareceu na minha frente, sabe quando você está na internet? Aí eu falei, que é isso? Em relação ao curso, Terezinha, em qual módulo que você está agora? Eu estou fazendo o quarto Quarto módulo. módulo, né? Quarto Quarto módulo, módulo, é. ótimo. Sim, só que eu estou no quarto módulo, mas eu ainda preciso voltar para o primeiro, porque o curso é muito completo, ele é muito complexo, ele tem muitas coisas para você fazer, e são tudo, não é coisas tipo, você leu, você aprendeu. Não, Uhum. você tem que parar, você tem que meditar, e é tudo assim, sabe? Tudo meditando. Então, são tudo coisas que, enquanto você não incorporar em você, você não aprender, não adianta você sair dali. Eu É vou, verdade, eu faço porque eu sou curiosa, sabe? sim. Aí, mas eu tenho plena consciência que eu tenho que, no começo, eu achei maravilhosa, eu tenho que voltar nela, a aula do teu genro, Plínio, do Plínio. do Plínio. Gente, é fantástica aquela aula dele, Uhum. Ele sabe? conta todas as glândulas, né? Muito legal. Sim, uhum. Que bom. E me diga uma coisa, Terezinha, você conseguiu realizar os protocolos de 21 dias? Consegui. Ah, que bom. Porque é importante, né, quando você faz os protocolos de 21 dias, Uhum. repetindo as práticas e tudo mais, você vai percebendo as mudanças, né, as sensações, tendo experiências, assim, nessa sequência lógica, né, de 21 dias. Que bom, que bom. Então, mais uma questãozinha interessante aqui para nós seriam, né, quais estão sendo, assim, hoje, as maiores conquistas que você teve depois que iniciou nesse curso? Viu, Emanuel, a minha maior conquista, eu acho que não foi, foi o meu bem-estar, sabe? Eu deito, eu vejo muitas pessoas lá, eu nunca compartilhei no grupo, e agora você falando isso, eu vejo que foi uma grande falha minha, sabe? Muitas pessoas falando de insônia,
sabe? Que eles começam, inclusive o Bosco, esses dias estava falando de insônia, Isso, né? Aí, Emanuel, eu viro do lado, a hora que eu começo a me envolver em luz, eu tenho que fazer um esforço tremendo para eu ficar acordada, sabe? Porque, e é um sono, e não é aquele sono pesado, assim, sabe? Uhum. É muito bom, sabe? Isso, equilíbrio. Eu não deito para pensar em problemas mais. E antes, eu deitava para resolver minha vida financeira, familiar, sabe? Que eu ficava pensando a noite inteira, no outro dia não era nada daquilo que funcionava, né? Pelo Sim, contrário, claro. estava pior. Na cabeça, à noite, a cabeça fica 1000 por hora, assim, né? Cria um Nossa, monte de como histórias, né? funcionava a minha cabeça à noite, sabe? Aí, então, foi nessas coisas, sabe? A Uhum. paz, a paz dentro de casa, com minhas filhas também, sabe? E interessante, Emanuel, porque elas começaram para esse lado da espiritualidade muito forte, sabe? E, sabe, lembrar de sonhos, aí elas vêm me contar, e que são Ah, que delícia. projeções mesmo o que elas fazem, sabe? Uhum. Então, muita coisa, assim, da minha vida, como é que eu falo? Física, assim, sabe? Pessoal, Não familiar. pessoal, familiar, tudo, não para o lado da espiritualidade, sabe? Se bem que eu acho que, na minha opinião, tudo é um só, né? Uhum. Com certeza. E acho que isso é uma grande conquista, né? Essa harmonia na família e tá todos bem, não tem coisa melhor, né? Porque Não, tudo não entra em tem. equilíbrio daí, na É. vida toda, né? Mesmo a nossa espiritualidade entra em equilíbrio nessa história toda, né? E me diga uma coisa, Terezinha, e qual que está sendo hoje a tua maior dificuldade? A minha maior dificuldade é eu ver eu sair do corpo. Uhum. Eu fico solta na projeção astral, sabe? Eu Ah, fico solta, porque eu tenho essa facilidade para eu ficar solta, porque eu já me vi, eu já vi meu corpo astral, sabe? No astral, eu já vi meu corpo astral, como é que é, sabe? Tudo eu, como é que eu sou, né? uhum. Aí, que nada parece nada, é diferente, né? Aí, então, eu tenho essa dificuldade, igual aquele exercício que você passou no módulo 4, que tem para você imaginar mão levantando, outra mão levantando, sabe? Uhum. Então, isso eu faço tudo e eu fico solta, mas eu não consigo me ver levantando também. Eu já pensei se isso é tão importante, Uhum. porque a projeção eu faço, depois eu vejo. Aí também uma certa dificuldade para eu lembrar, sabe? Eu lembro muito, eu faço completa, mas é assim, eu faço todo dia, Emanuel, mais ou menos 1h30 de meia hora de meditação e 1 hora mais ou menos daquele relaxamento depois da meditação, sabe? Porque a gente começou a ter uma família grande que mora em Curitiba, sabe? E quando eu Uhum. vim para cá, daí aí a gente conversa muito por telefone, né? E todos nós somos mais ou menos assim ligados para a espiritualidade, né? Se bem que eles morrem de medo de ETs, né? Ai, Muita gente, né? Muita eu, gente criou essa história com os povos dos ETs, né? meu irmão não viaja à noite, sabe? Meu irmão não viaja à noite porque eles seguem ele e ele vê, sabe? Uhum. Aí eu comecei a fazer, a gente, todos fazem prece um pelos outros, assim, todo dia, aquela Que corrente de lindo, que orações, lindo. né? Só que depois eu comecei a ler e eu vi que se você jogar luz é mais interessante do que você pedir por aquele alguém. Porque eu li assim, se você joga a luz para aquela pessoa, os espíritos agem naquele momento. Se a pessoa aceita aquilo, eles agem e eles dão, como que é? Dão para aquela pessoa assim o que ela precisa,
Uhum. Porque eu não sei o que aquela pessoa precisa, eles Sim, sabem, né? é verdade. Aí tá, daí eu contei para eles e tá, começou. Só que quem é firme mesmo nisso sou eu, né? Aí depois da minha meditação eu começo a fazer isso, o rodízio em Curitiba, sabe? Aí Planeta Terra, agora meus grupos, Ótimo, sabe? que lindo. E foi daí que eu comecei a perceber que quando eu jogava luz, por exemplo, na casa da minha mãe, eu estava lá, sabe? Aí, de repente, começou assim, é, eu não sei se eu posso ir contando tudo, Claro, o esse que você quiser. pedaço, assim, posso. Aí, da, um amigo meu, que foi eu achei bastante interessante isso já entra para a parte que eu não entendo, sabe? Um amigo meu ligou e falou que ele estava com problema nas costas. Ele falou, nossa, eu estou com uma dor nas costas, eu não sei se é coluna ou se é o pulmão. Ele falou, uma vez eu bati o carro, sabe? Daí ele só me contou, sabe? Aí, quando eu fui fazer, jogar luz para as pessoas, assim, eu pensei nele, sabe? A hora que eu pensei nele, eu me vi na casa dele, sabe? Só que eu não conhecia. E eu estava parada, que era noite, né? Eu estava parada ao lado da cama e tinha um espírito, ele era um quiroprata, sabe? Tipo, essa pessoa, eu via o corpo astral dela, só. Sabe, ela estava, tipo, levitando em cima da cama, sentado, levitando em cima da cama, e o quiroprata, eu via ele mesmo, sabe? Aham. Aí, e ele fazendo massagens, sabe? Depois eu perguntei para essa pessoa sarou, Olha sabe? só. Ela não teve, nunca mais sentiu aquilo. Depois eu contei para ela, porque ele é maçom, Uhum. é espírita, então tem uma mente bem aberta, eu contei, sabe? Aí, inclusive, ele me pedia para algumas pessoas assim, sabe? Mas não. E, ó, foi essa que foi um quiroprata. Uma vez, só uma vez fui eu mesmo, mas é engraçado que eu não entendo, Emanuel. Por que que eu vou e eu não faço, eu fico parada? Só uma vez que eu fui, foi quando eu vi o meu corpo astral, sabe? Era uma pessoa que eu não conhecia também, e aí ele disse que estava afastado por problemas de coluna também, sabe? E aí a irmã Uhum. dele me contou, né? Aí eu fiz a prece jogando luz. Foi quando eu comecei a fazer, eu vi já o meu corpo todo, sabe? Tipo, eu via o meu esqueleto, tudo em luz Uhum. azul, sabe? E o dele também, sabe? Parado na minha frente, né? E eu alinhava a coluna dele, segurando ele por aqui, mano. Era eu mesmo, sabe? Eu segurava por aqui, mas era muito leve, eu ia mexendo assim, sabe? Agora eu não lembro o nome, mas depois eu entrei no Google para ver se existia alguma terapia assim. E existe, sabe? Eu não Olha que lembro dessa maravilha. terapia agora. Foi a Uhum. única eu. Depois já aconteceu vários, mas sempre é alguém, um espírito fazendo, inclusive em casas, sabe? Uhum. Assim. Então, daí eu não entendo. Eu falei, o que estou fazendo lá? Por É quê? Mas você. não é todo mundo. Isso aí eu nunca coloquei no grupo, porque eu fico Aham. preocupada das pessoas pedirem. Porque Sim, tem claro. tanta gente necessitada, e como que você vai. Porque não é. Todos os que eu fiz sararam, mas e Uhum. os que não saram? Claro. E é interessante que você naturalmente começou a atuar nessa área de cura, né? Você teve uma assessoria em outro plano aí que você começou na tua própria irradiação, você fazia irradiação de energia e se projetava no local, uma projeção mental. Sim. E ali automaticamente você já entrava em comunicação, né? Entrava em contato com esses seres que estavam curando. E queira ou não, Terezinha, você está atuando com cura, diretamente ligado à cura de pessoas, né? E pelo que dá para entender, você tem assim esse dom, né? Naturalmente isso surgiu em você, né? Uhum. Você não precisou forçar nada, se aprofundar em nada para que simplesmente isso acontecesse, né? Viu, Então, Emanuel? A minha dúvida que eu estava falando para você quanto à projeção astral e mental, uhum, igual você falou.
A astral, a mental, você fica consciente de que eu estou aqui. Isso, exatamente. Quando a gente está projetado e sabe que o corpo físico está aqui, você também está no outro lugar, então você tem consciência dos dois, você está em projeção mental. Você consegue Emanuel, interagir lá e tal. Astral, não. O astral, você perde a noção do corpo físico. Tanto que o corpo físico fica paralisado, né? Você só volta se alguém mexer ali no teu corpo físico e tal, cair, alguma coisa do gênero, né? Uhum. Emanuel, o único caso que eu lembro, que eu tenho certeza que é a mental, foi aquele da minha irmã. O resto, Emanuel, eu não tenho consciência, eu estou acordada porque, sabe, eu estou ali, sabe, meditação, mas eu Sim, não tenho claro. consciência de mim aqui, Sim, sim. sabe? Essa é a minha dúvida, Uhum. sabe? Porque a projeção, aí eu fico em dúvida se é mental ou astral. Sim, Porque eu sim. estou acordada, mas eu não Uhum. sei que eu estou acordada. Aqui eu apago, sabe? Eu Uhum. posso agora começar a meditar aqui, de repente eu apago, eu não me sinto aqui. Eu estou lá em outro lugar, Sim, onde eu estou sim. meditando. Então, é bem interessante isso, né? Essa percepção de como nós somos na nossa multidimensionalidade. É muito lindo, né? Porque, na verdade, nós somos assim, né? A Terezinha, eu, nós somos assim, um corpo físico, um astral, mental, tudo conectado num só. Né? Uhum. Só que esses corpos, né, o mental, o corpo astral, eles têm essa maleabilidade projetiva. A gente consegue deslocar eles a ponto de perceber outras realidades, outros momentos, outras situações, e estando no corpo físico. Então, é possível, né, se fazer projeções. Agora, quando você está aqui no físico e você perde a consciência do físico, você está em projeção astral. Quando você não perde a Então, consciência do físico, você quando, está em projeção astral. Né? porque quando você falou, é a maioria eu perco a consciência, sabe? Então, você se E deslocou do corpo físico. Esse deslocamento do corpo físico é uma projeção astral e não mental. Na mental, você fica totalmente consciente. mesmo acordada eu Isso. faço Tanto que se astral. você estiver mexendo em alguma situação, vendo a pessoa doente lá, interagindo com ela, e aqui você pode fazer um mudra, pode sentar direito, sentar melhor e Ah, não. continua conectado lá. Essa é mental. Ah, não, então a maioria que eu faço é astral mesmo. Então, Astral mesmo, você se projeta durante astralmente. relaxamento eu faço o astral, sabe? Você é uma excelente E, projetora. e pena que eu não lembro, né? Eu queria tanto lembrar do que eu faço à noite, sabe? Uhum. Queria Às muito vezes o lembrar. cérebro não consegue, é tanta informação para arquivar, né? Então, Terezinha, quanto à lembrança, né? Você estava me contando agora há pouco sobre uma experiência, né? Que você queria resgatar a lembrança, é isso? Então, foi essa noite, inclusive. Uma, eu lembro toda, foi projeção astral, sim, porque, conforme você falou, é, eu estava fazendo exercício respiratório, sabe? E eu estava uma meia hora fazendo aquele exercício respiratório bem profundo, sabe? Uhum. Você inspira e vai, dá volta e solta, sabe? Bem lento, né? De repente, eu sumi. Aí eu me vi num local, era muito lindo, era uma mata, tipo uma mata atlântica fechada, sabe? E uma mata virgem que fala, né? Só que tinha uma clareira no meio, sabe? E essa clareira tinha um cenário ali que parecia cenas de filme do Velho Oeste lá, sabe? Só que não, é, só que não de areia, igual lá, o deserto de areia, né? Uhum. Aí tinha uma casinha de madeira, sabe? Bem, muito antiga, muito velha, assim, uns pedaços quebrados, sabe? Na frente daquela casa tinha um poço de pedra com um balde em cima, por isso que eu falo as cenas do Velho Oeste, né? Que tinha esses poços amarrados numa corda, sabe? Que eles puxam água, sabe? E na frente deste poço, um pouco na frente, olhando para mim, sabe? Tinha
eu não sei, se era um frei franciscano, não sei muito a diferença, um frei franciscano ou um jesuíta, sabe? Ele era muito jovem, com aquele cabelinho de tigelinha cortado assim, sabe? Mas até aí, tudo bem, ele eu já vi outras vezes, mas ao lado dele parecia um cachorrinho de estimação, só que era uma naja, sabe? E ela era muito grande. Aí ela estava enrolada, bastante enrolada, mas também ela era pacífica, sabe? Ela estava bastante enrolada e com a cabeça, aquela cabeça tradicional dela, assim, sabe? E aí eu fiquei olhando e voltei daí, sabe? Aí só que cenas com Naja não é a primeira, sabe? Uma vez que eu fiz curso de Reiki também, sabe? Aí eu cheguei em casa, minha filha falou, mãe, tô com uma dor na coluna. Ela falou, faz um reiki aí para mim. Aí eu estava entrando, sabe? Aí eu parei na sala, assim, atrás dela, sabe? E coloquei as mãos assim, sabe? Mas foi assim, tipo, 2, 3 minutos, pulou uma naja branca desse meio aqui. Uma naja branca, assim, desse jeito, assim. O Manuel só fiz isso, caí sentado no chão, sabe? Daí ela... Foi, mãe, você caiu. Eu falei, caí, não contei nada para ela não ficar com medo, né? Aí, sabe, então são 2 cenas com Naja. E essa noite ainda, aí eu estava conversando com um ser, ele era muito alto, sabe? E estava vestido de branco, parecia... Era da área médica nossa aqui, sabe? Era bem aquele estilo, sabe? Tipo jaleco, assim, mas ele bem jovial, sabe? Aí e eu conversava com ele também, mas eu já estava me despedindo dele, isso eu sinto, sabe? E era assim um ambiente com uma luz brilhante, uma luz bonita, sabe? Não era o nosso claro, é diferente o claro, sabe? Ele é o branco é mais branco, sabe? Aí, aí algo me chamou a atenção, me despertou, sabe? E eu voltei. Quando eu voltei, daí eu só lembrava da cena, sabe? Eu não consegui lembrar o que eu estava falando com ele e o que eu estava fazendo lá, mas eu estava com a mesma roupa. Opa, legal, interessante. Eu estava com o mesmo tipo de roupa dele, sabe? Só conversando com ele, mas eu não sei o que eu falava com ele. Isso já aconteceu também, Emanuel, uma vez, isso faz muito tempo, foi depois que comecei com você a projeção, sabe? Eu pedi para ir num local onde eu conseguisse assistir uma palestra, alguma coisa, né? Por falar nisso, assisti tua palestra no Astral. Que bom. Emanuel, você já viu? Você dando aula na Astral? Já, eu lembro de um monte delas. Não, é muito, assim, a sala era enorme, enorme, sabe? E eu estava sentada, assim, mais ou menos no meio da sala, sabe? E tinha um tablado, tinha um quadro negro, que era verde, sabe? Um tablado, assim, tipo um tablado, não sei como é que fala, assim na frente. E você estava em cima, falando, sabe? E aí eu lembro, eu estava sentada assim, eu virei do lado assim, olhei para trás, era infinito o tanto de pessoas que tinha, que sumia da minha vista, sabe? Eu olhei assim para ver o tanto de gente que tinha, sabe? Mas era muita gente. Também queria saber o que você estava falando também não lembro, sabe? Que legal. Então, mas inconsciente, eu sei que está tudo aqui. Claro, né? claro. Então, a tua dúvida é justamente como lembrar isso tudo que você vive? Como lembrar tudo isso. Então, sabe? O que eu poderia te ajudar nesse sentido, né, Terezinha? Veja bem, quando a gente tem essas experiências em projeção, seja em projeção mental, seja em projeção astral, e nós recebemos informações e fazemos trocas de informações, e muitas vezes aquilo não fica arquivado no nosso consciente, quer dizer, o software está instalado ali no nosso consciente, é guardado, essa informação toda está guardada, né? Mas como acessar ela,
a gente tem uma técnica que nós usamos, que é utilizando a própria projeção mental para resgatar as coisas dos arquivos que nós temos. Então, a primeira ferramenta que a gente usa, e essa também, se você não tem problema, uma ferramenta que a gente usa é uma pedra, é um cristal. Então, eu sempre tenho comigo um cristal, que eu sempre uso em projeção, e se você pegar ele e conseguir fazer um pouco de percepção, né, dermóptica com esse cristal, você vai resgatar muita coisa da minha vida e das experiências que eu vivo também em outro plano. Então, esse cristal arquiva como um HD externo tudo que a gente vive, mas também tudo que você vive está arquivado nesse nosso computador quântico aqui. Como que a gente vai acessar? Né? Primeira coisa, você é craque em fazer meditação. Então, a primeira coisa é entrar em meditação. Né? Meditação em que você esvazia a mente, acalma tudo, não deixa os pensamentos passar. Coisas que você domina, né? Você domina a meditação. Como fazer, como, né, sabe? Você sai dali renovada, você sai outra pessoa. Né? A meditação, ela te renova, ela dá uma esvaziada das coisas do ego e começa a preencher com coisas do espírito. Então, é fantástico, né? A gente entra num estado muito sublime com a meditação. Então, faz uma meditação prolongada e tal. Quando as coisas do ego já estão mais silenciosas, que não tem aqueles anseios, aquelas criações do ego, aí você usa uma das técnicas que nós ensinamos aí de projeção mental, tá? Faz toda a sequência dela e se coloca de novo naquele local que você lembra só de um pedaço da cena. Visualize aquela pessoa que você estava conversando, de jaleco branco, com aquela aparência. Inclusive, na Fraternidade Branca ali, a maior parte do pessoal que trabalha, eles usam essa roupa branca e tem carinhas joviais. Né? O pessoal é um ou outro que adota uma aparência um pouco mais madura de idade. A maioria parece uns jovens. Né? E você vai reviver essa cena dentro da tua projeção mental, e como você não está ansiosa, nem está estimulando qualquer coisa, você está simplesmente visualizando, aquela chave faz com que comece a brotar de novo todas essas experiências para você. Então, através da projeção mental, a gente resgata todas as experiências que nós temos. Eu uso isso constantemente. Talvez se eu começar a lembrar assim, Emanuel, talvez eu consiga lembrar eu consigo lembrar daí direto, durante o sono mesmo, viver consciente do que ensina a gente, né? Exatamente. E daí, mesmo que você volte, e de manhã você acorda e vai ter que trabalhar, ou para a escola, não sei o quê, e acaba deletando a informação, se você fizer essa prática, né, essa meditação e essa projeção mental de novo no local, você vai acostumando a tal ponto que você parou, fez uma prática simples ali e retorna tudo para você. Né? Então, eu comecei a fazer isso há muitos anos atrás e virou rotina na minha vida, justamente porque eu comecei a participar com as equipes da fraternidade, com os guias e tal, em reuniões coletivas, assim. Comecei a ajudar, dando aulas, né, dando cursos, que nem você, assistiu algumas palestras minhas. Então, é muito comum eu encontrar pessoas que assistiram palestras minhas no outro plano e a gente se encontra aqui no físico. E as pessoas lembram do que eu falei, inclusive eu conto algum detalhe sobre aquilo e a gente troca as figurinhas, é muito interessante. Porque a nossa vida, ela os outros níveis... Começa a ficar interligado, né? Exatamente, nós somos eternos e nós estamos manifestados tanto no físico como nos níveis mais sutis ao mesmo tempo. As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse resgate é o resgate da tua eternidade. Então, essa prática eu considero para você, Terezinha, talvez o ponto mais chave hoje do teu processo. É começar a pegar e reviver essas experiências que você tem de uma maneira mais completa, justamente para treinar o teu cérebro a ter elas no consciente de maneira completa. Sim, eu vou começar hoje já. Comece hoje, depois me conta. Depois da tua live. Depois da tua live, eu já vou começar. Tem uma porção de perguntas ali do pessoal. Mas eu acho que, Emanuel, mas também eu acho que eu sou bastante dedicada, sabe? Com certeza. Porque, igual, eu capricho na meditação, eu nunca perdi uma live sua.
Nossa, obrigado, que Desde que bom. eu comecei, que eu descobri você, eu nunca perdi, sabe? Que bom, que bom. Aí, eu assisto todas. Aí no Flávio Vale eu tô lá, sabe onde, sabe, com a Mariel, sabe? Todas eu assisto. E porque eu acho que é muito importante a gente ir firmando isso na memória, mesmo que eu Uhum, já sei aquilo que você falou, tudo que você está dando aula para outros alunos, né? Mas sempre é muito importante para a gente fixar, né? sim. Aí, Emanuel, eu queria te fazer uma pergunta, não sei se eu posso, você tem me Pode, à pergunta para me vontade, à fazer. vontade. A diferença, como eu posso saber a diferença da projeção, se é uma projeção, com a tela mental? Uhum. Então, por exemplo, na tela mental, quando nós estamos visualizando uma tela mental e fazendo uma projeção nessa tela, nós estamos vendo uma cena. Então, nós não perdemos a consciência do corpo físico. Mas Você é uma consegue, projeção. é uma projeção, e você pode entrar naquele cenário 3D da tela mental, interagir, ver as pessoas passando perto de você, ou até se comunicar com algumas pessoas, mas você Eu tenho não perde a muita. conexão do corpo físico. Você pode até levantar da cadeira e continuar conectado lá e sentar ali na cama, por exemplo, numa tranquilidade incrível, porque isso é uma projeção mental. Você consegue estar em 2 até 3 lugares ao mesmo tempo, em Uhum. projeção. Eu Já tenho no muito astral, não. da tela mental, inclusive tem uma que eu tenho muita dúvida, o que foi que aconteceu? Foi no primeiro dia da reunião do Virtual, Virtual 11, que é o meu grupo, né? Aí a Ana estava dirigindo a gente. Aí ela falou para fazer a meditação, quem sou eu, né? Uhum. Aí quando eu comecei, o, eu vi, apareceu um felino. Emanuel, era a coisa mais linda do mundo. O pelo dele era todo dourado, comprido assim, e os olhos verdes, mas um verde que não existe de tão forte, sabe? E não era imaginação, eu estava vendo, sabe? Tanto que eu não sei se eu estava projetada ou era o que era, sabe? Aham. E também um ET normal, dos olhinhos puxadinhos assim, sabe? Estavam os dois ali, sabe? E no mesmo dia me deram o nome cósmico. O nome cósmico teu, né? Uhum. Isso, no mesmo dia eles me deram o nome cósmico, sabe? E isso eu fico numa dúvida. Eu fui para algum lugar ou era essa tela mental, para mim é muito difícil saber o que ela é. Uhum. Sabe? Então, essa tela mental, a gente se projeta dentro dela, Terezinha. É como se fosse uma projeção astral, mas ela é uma projeção mental. E você vive aquela cena. Você vive, por isso que eu adoro projeção mental. Porque eu Então, consigo, em qualquer lugar, estar fazendo projeção mental. E eu estou interagindo com a outra realidade como se fosse um holograma. Você consegue interagir ali, mesmo sem estar dormindo, ou com o corpo lá teu nossa, o encostado no sofá. holograma eu só fiz uma vez ainda. Uhum. Gente, é maravilhoso, né? Eu Ah, amo sim, isso. a holoprojeção, né? Projeção holográfica, ela é É, co-criativa, né? Você consegue trazer para a tua realidade várias coisas. Então, o que você está vivendo é uma coisa que, para mim, eu comecei a viver na minha infância e nunca mais parou, que é viver nessas projeções. Você pode estar ali trabalhando, né? Fazendo qualquer atividade e, de repente, você está no outro cenário. Mas você está vivendo aquele outro cenário. Tanto que você interage com ele e esse mesmo pessoal daquele cenário um dia vai vir conversar com você, como que foi que aconteceu comigo. Né? Eu interagia com esses seres nesses cenários até que um dia eles falaram, não, mas nós estamos aqui também, nós estamos projetados que nem você. E eu conheci eles aqui no físico. Então, essas realidades interagindo e a gente participando dessa multidimensionalidade que nós somos, você está vivendo isso já, Terezinha. Né? Então, não existe uma diferença, né? Não existe uma confusão, né? Será que eu estou projetado? Será que estou no astral? Será que eu estou no mental? Não, é você, não, é você, eu né? acho que todas são interligadas. Uhum, Eu acho exatamente, que exatamente. o importante, eu acho que dali é o que a experiência que você tirou daquilo ali, né? Uhum.
Com igual certeza. as minhas, sabe, outra coisa que está difícil, Emanuel, para mim, é a psicografia ali, Uhum. sabe? E até que eu parei um pouco. Eu não tenho controle, alguém controla a minha mão, sabe? Não, só me passaram, 2 vezes me passaram uma, assim, por telepatia, né? Por Sim. telepatia que passa mensagem assim, tipo, você não está conseguindo captar a mensagem. Uma vez falaram isso, Uhum. sabe? Mas, só que me falou que não estou conseguindo captar mensagem, só que controla a minha mão, não sai nada legível, se bem que tem umas letras assim, sabe? E eu já tenho vários assim, e a letra não dá para você saber uma palavra. Aí, se eu tento, sabe, eu falo, não, eu vou escrever tal palavra agora, não consigo. Uhum. Não consigo escrever, sabe? Porque a minha mão não controla o meu comando. Olha só. Então é isso aí, é continuar reforçando a tua cúpula, reforçando a tua proteção energética, a tua vibração, para que esses seres consigam ter acesso. Agora você, com a tua capacidade de projeção, você seguramente consegue ver eles no momento que eles estão passando as mensagens. Então, por exemplo, como que eu evoluí o meu Então, estilo de captar Emanuel, mensagem? Vendo eles. Eu vi e comecei a entender o que eles estavam passando para mim. E hoje, né, a rotina para mim, quando eu tenho alguma comunicação, eu estou olhando para o ser passa para mim e eu estou escrevendo o que ele está passando, então, sabe? eu até sei 2 que tentaram me passar a mensagem. Eu até Uhum. sei quem foi, porque ficou muito claro para mim, sabe? Mas eu não consegui entender o que eles queriam me falar, sabe? Legal. Assim, eu só, tipo, igual você falou, tipo, sabe? Quando você vê a pessoa assim mesmo, você sabe quem é a pessoa. Uhum. E, Aí entra o nossa, treinamento mesmo, né? É começar a tentar treinamento. fazer um diálogo, É tentar igual ele dialogar. falou, você não está conseguindo captar o que nós queremos, a Exatamente, mensagem que eu quero passar. Ele disse, exatamente. sabe? É treinamento para que ele consiga, através da telepatia, né, passar a informação para você. Porque quando eles estão passando a informação de maneira telepática, você, meu Deus, é uma sensação muito interessante, porque você pensa, né? Nossa, o que você quer passar? Eles já estão passando, já está vindo para você o retorno. Ou é para mim ir naquela saída que aquele pessoal, tal dia, tal, já está vindo a resposta quando você está perguntando. Né? Então, a Uhum. telepatia, sim, ela tem que ser um treinamento até que isso se torne fluídico, que é a maneira que a maioria desses seres se comunicam, eles nos comunicam verbalmente, desculpa, mesmo os espíritos, né, seres no outro plano, eles não estão falando com você verbalmente, né, é raro Assim, você conversar assim. uhum. O... Não, mas é muito interessante, porque, então, é, o que eu gosto desse curso que eu estou fazendo com você e com a Mariel, porque eu consigo entender tudo isso, e antes eu não entendia. Emanuel, o Uhum, que acontecia? Ninguém conseguia me explicar, sabe? Igual uma vez eu meditando, minha filha não estava em casa, e eu vi minha filha materializada na minha frente, sabe? Eu abri, os olhos, ela continuou, sabe? Aí eu peguei o celular, eu falei, aconteceu algo com ela, e eu estava vendo ela na frente, sabe? Mas ela estava na casa do pai dela, sabe? uhum. Essa época eu fazia cabala, né? Aí daí eu perguntei para o meu professor de cabala, né? Eu falei, o que foi que aconteceu? Aí ele falou, Terezinha, você vai ter que descobrir. Ele dizia, eu acho que ele não Que estava bom, né? errado, né? Ele não Sim, estava claro que errado, não. né? Claro que não, Ele você que falou, descobre. você vai ter que descobrir, eu posso te... Ele falou, eu não sei. Aí, no centro espírita também, só que lá eles ficavam contra mim, sabe, por causa Hum, da projeção. Eu aham, entrava no centro espírita, começava o relaxamento, sabe, a primeira vez que aconteceu, eu não me vi saindo,
sabe? Eu já me vi num local assim, e tinha uma senhora, sabe? Junto comigo. Aí ela me... Só que eu me projetei com a cadeira, sabe? E ela me ensinava eu fazer evoluções com aquela cadeira, tipo virar a cadeira, sabe? Deitar a cadeira, e ela conversava, ria comigo, tudo, sabe? A hora que terminou o relaxamento que a moça lá do centro estava fazendo, essa senhora veio comigo até no meu lugar, aí, e ela com a mão, eu com a mão em cima, ela com a mão assim, as minhas mãos em cima dela, sabe? Aí ela me deixou ali no lugar e ela sumiu, sabe? Daí eu contei. Aí eles perguntaram para mim se eu estava lendo muito romance espírita. Eu falei, gente, eu não tenho tempo nem para estudar literatura. Imagina romance, né? Mas, então, aí eles não aceitavam, sabe? Aí eu fui mudando, até que eu cheguei aqui. Estou aprendendo muito. Que bom. E agradeço muito a você por isso, e a Mariel. Não, e a gente acha maravilhoso ver o feedback, né? Ver esse retorno que está sendo bom para você, né? Que o alinhamento desses módulos do curso, de certa forma, está sendo benéfico para você compreender o teu momento e, inclusive, como você falou, a melhor conquista que você sentiu foi essa harmonia na tua família. Então, isso é derivado da tua própria vibração, né? Você entrou numa sintonia de uma vibração muito positiva e esse positivo invadiu tua vida. Eu acho que não existe realmente a melhor coisa. Então, eu tinha uma coisa, Manuel, eu não conseguia falar. Isso eu consegui aqui, sabe? Com vocês, com o grupo. Sabe igual eu estou falando aqui com você? Nunca que eu fazia isso, sabe? Eu acho que era, sei lá, se era timidez, ou era o que era, sabe? Aí, inclusive, daí hoje eu falei para minha filha que eu ia fazer uma live com você, né? Ela falou, mãe, você vai fazer live com ele ou você vai fazer a live? Eu não estou tempo da outra pessoa falar. Ela quis dizer outras coisas aí, né? Mamãe, você vai falar muita coisa, mas é assim, que bom, você é aberta, espontânea. Manuel, isso eu desenvolvi aqui. Que bom. Isso é uma conquista também, sabe, Teresa? É uma conquista muito grande. Sabe? Você se liberta, você se expressa, você está conseguindo. E normalmente as pessoas precisam de psicólogo para isso. Né? Exatamente. Normalmente as pessoas precisam de psicólogo, psiquiatra, para conseguir falar, para não sei o quê. Sabe? Ainda mais dessa temática que a gente trabalha, né? E eu liberei tudo isso, graças a Deus. Que bom. Bem, minha irmã, eu agradeço você muito de você ter participado aqui comigo, a gente ter conversado, eu ter entendido mais ou menos algumas situações que você está vivendo e que poderia vir a ajudar, inclusive essa prática que eu te falei para resgatar essas memórias, nós estamos para colocar num dos módulos agora, eu te aviso quando ela estiver no módulo, só que você já tem todo o conhecimento para fazê-la, independente de estar ali no módulo ou não, né? Você já sabe fazê-lo. E é que agora está quase chegando na hora da gente fazer um outro encontro aqui com um outro aluno do curso, e eu só posso te agradecer e vamos continuar aí caminhando firmes, fortes, que ainda tem muita coisa pela frente. Emanuel, quem agradece sou eu. Gente, eu sou muito feliz, eu sou muito grata por ter a você e aos guias, porque alguém me trouxe aqui. Tenho certeza que alguém me orientou para eu chegar aqui, sabe? E não sei nem o que eu falo, sabe? Mas é isso aí. Agradecemos um ao outro e nos despedimos. Muito obrigado, Terezinha, por tudo. E ficamos em contato. Um abração. Tá, namastê. Obrigada. Tchau. Namastê.